Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Davidson e eu queria tratar de um assunto com vocês que me traz até raiva às vezes, porque quando eu penso nisso, só consigo trazer à mente a palavra hipocrisia. Isso. E o assunto é o seguinte, é a respeito da justa causa no processo penal. Sobretudo a justa causa quando analisada pelos tribunais em habeas corpus. É o seguinte, a justa causa no processo penal é um conceito trazido pela doutrina e também não pela lei, apenas a expressão justa causa existe na lei, mas a doutrina que vem dizer que é necessário para a deflagração de um processo penal, de uma ação penal, que existam indícios mínimos de autoria e de materialidade. Isso seria a justa causa. Pois bem, quando o advogado se depara com uma ação penal em que esta justa causa não está presente, ou seja, em que não existem indícios mínimos de autoria ou de materialidade, tem que existir os dois para poder dar início ao processo, o advogado é, portanto, obrigado, e tem de fazê-lo por obediência ao dever de ofício, ingressar com um habeas corpus no Tribunal de Justiça, questionando o recebimento da denúncia pelo magistrado de base. Porque o magistrado, segundo a ótica da defesa, ao receber a denúncia, ao analisar a denúncia, ele concluiu que havia sim justa causa, diferentemente do que concluiu aqui a defesa. Esse despacho, essa decisão de recebimento, na verdade, ela pode ser questionada no tribunal e o advogado assim o faz. Leva a questão ao tribunal para que este assim analise e venha então, se for o caso, conceder a ordem para trancar a ação penal em razão da ausência de justa causa. Tá. Porém, existe também na jurisprudência um pensamento, um dogma, se assim podemos dizer, segundo o qual no habeas corpus não se pode tratar de mérito. A via do habeas corpus é uma via estreita, a via de cognição do habeas corpus é uma via estreita. Ele vai analisar somente aspectos formais, em tese só seria isso. Aspectos formais, não poderia jamais adentrar no mérito do processo, porque essa é uma tarefa do juízo de base e, claro, da Câmara ou turma criminal que irá julgar este caso na fase de recurso, se houver. Ali, não, ele necessariamente só tem de perquirir sobre as questões formais. Mas será se isso é verdade? Não, não é. Isso porque justa causa, como eu disse, é presença mínima de elementos que indiquem a autoria e materialidade. Só que você não consegue avaliar isso sem adentrar no mérito, sem adentrar numa análise das provas. Olhando o caderno probatório advindo da investigação que você vai concluir se há ali presença da justa causa, presença de elementos mínimos de autoria e de materialidade. Muitas vezes, quando ingressamos com o habeas corpus nesse sentido, os tribunais tolhem a nossa argumentação sob o fundamento de que estamos ingressando no mérito e que não deveríamos fazê-lo no habeas corpus. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Se eu estou no meu HC questionando a justa causa, inevitavelmente, porque isso é uma decorrência lógica da análise da presença da justa causa, eu acabarei por ingressar na valoração do mérito do processo. Quando eu digo mérito, é com relação às provas encartadas nos autos. Um outro equívoco que acontece justamente em razão desse falso dogma que criaram
é que quando ingressamos, por exemplo, com o habeas corpus para questionar a legalidade de uma prisão, nós analisamos ali a decisão, pegamos a decisão e vamos fazer uma análise para saber se ela apontou elementos dos autos que concluem sobre a necessidade da prisão do nosso cliente. Pois bem, quando ingressamos com HC, os tribunais gostam de tolher a nossa argumentação sob este mesmo argumento, de que não podemos, na via do HC, analisar provas, questionar provas, porque isso diria respeito ao mérito do processo. Mas isso é uma inverdade, isso é uma conclusão absurda, tão absurda, que os desembargadores e ministros, quando querem negar os nossos pedidos, ingressam justamente nas provas. Quando ele vai dizer que o meu cliente deve permanecer preso, ele não diz que a decisão apenas foi acertada, a decisão de primeira instância. Ele vai dizer que há provas nos autos de que ele agiu dessa maneira. Há elementos nos autos de que ele participou desta maneira, de que a sua conduta foi reprovável ao extremo e por isso ele deve permanecer. Ora, isto é ou não ingressar numa valoração do elemento probatório, ainda que não em uma cognição exaustiva, mas ao menos não se pode negar que houve ali um ingresso no terreno da prova, portanto no terreno do mérito, para se analisar se ele deveria ou não permanecer preso. Então, às vezes, o advogado tenta sustentar, aliás, sustenta oralmente no tribunal e recebe essa argumentação de volta. E o advogado sustenta muitas vezes só nos aspectos técnicos, alegando os aspectos técnicos, e recebe de volta uma fundamentação que adentrou no mérito. Ou seja, eles tolhem a nossa ida ao tribunal com este argumento, mas para negar os nossos pedidos, acabam por ingressar no mérito, infringindo a regra que era e é ainda para nós. Essa é uma grande hipocrisia no processamento do habeas corpus, tanto com relação à justa causa, quanto com relação a estes fundamentos que eles colocam, tá certo? Fica aqui o meu protesto, mas é uma forma até de levar vocês a questionarem, a estudarem sobre esse assunto, refletirem e, na prática, tentarem superar essa dificuldade que carimbaram na nossa caminhada da advocacia criminal. Um forte abraço, bom trabalho, não se esqueça de nos seguir no Instagram, se inscrever no nosso canal, tá certo?